príncipe da paz aplica-se a Jesus Cristo, os cristãos, de forma geral, gostam de se referir a Jesus como o príncipe da paz. Entretanto, para nós, é fundamental que observemos se o caráter e as atitudes de Jesus promoveram ou poderiam promover a paz. Vejamos o que ele disse e fez. Mateus capítulo 10, versículo 34, diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus 10, 34. Olha a outra passagem. Vim lançar fogo na terra. Lucas 12, 49. Outra passagem. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Lucas capítulo 19, versículo 27. Olha a outra passagem. E orando não useis de vãs repetições como os gentios. Mais uma passagem, Mateus 23, 19, 25 e 27. Insensatos, rapina sepulcros caiados. Temos muitas outras passagens, mas só esta como amostragem para você ter uma pálida ideia se de fato o título Príncipe da Paz se aplica realmente, profeticamente, à pessoa de Jesus Cristo. Temos aqui notáveis exemplos de Jesus como Príncipe da Paz. Ele disse que não veio para trazer a paz, mas sim a espada. Disse ter vindo para lançar fogo à terra e matar os incrédulos. De forma idêntica, ele preconceituosamente rotula os gentios como ignorantes e destituídos de quaisquer qualidades. O interessante é que Paulo diz que Jesus veio para derrubar a parede de separação que supostamente existia entre os judeus e os gentios. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 15. Por fim, critica asperamente os líderes do judaísmo, os sábios de Sião, os serradrins, fazendo os cristãos medianos pensar que todos eles não passam de uma corja de aproveitadores e falsários da palavra de Deus. E isso tem dado certo até os dias de hoje. Quanto a esta última acusação de Jesus, veremos logo a seguir quem era verdadeiramente o aproveitador e falsário. Seriam essas atitudes compatíveis com alguém que receberia o título de Príncipe da Paz? Usemos de bom senso. Querido ouvinte, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 1260 anos de Inquisição, a escravidão, fora as pequenas guerras e médias guerras que aconteceram desde o ano 1 até os dias de hoje. Cadê a paz? E todas essas guerras foram promovidas por uma organização religiosa que crê nesse Jesus Cristo e que criou esse Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo promoveu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Inquisição. É só você ir atrás dos documentários
principalmente a Segunda Guerra Mundial e a Inquisição, você vai ver em nome de quem foi promovido todas essas catástrofes, a idade negra da história. Porque Ezequias é o príncipe da paz. Porque ele promoveu a paz entre as tribos de Israel, buscando uni-las no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1 e 27. Nos seus dias, muitas nações foram invadidas e completamente devastadas pelos assírios. O reino de Judá, entretanto, teve paz todos os dias de Ezequias. Está em 2 Crônicas 32, versículo 22 e 23. Fica então, querido ouvinte, pela história, não pelas minhas conclusões ou o que eu quero dizer, mas pelo que de fato é, fica evidente, então, que o reinado de Ezequias é um bom símbolo do futuro reino messiânico que ainda não aconteceu e não aconteceu na vida de Jesus Cristo. Onde haverá paz abundante e onde finalmente as tribos de Israel estarão unidas para sempre no concerto de paz. Isaías capítulo 11, versículo 1, 12. Ezequias capítulo 37, versículo 21 até o 28. Conclusão. Vamos concluir essa série e nós iniciaremos uma outra série dentro desse contexto, mas agora avaliando um pouco mais a fundo sobre Jesus, a outra face. Vamos ver sobre a mãe virgem, o filho semideus. Vamos ver quem foi Jesus, se de fato a história é verídica, se ele veio mesmo, foi morto na cruz, o porquê. Nós vamos avaliar tudo isso. Vamos ver Jesus segundo as fontes judaicas, segundo a história geopolítica de Israel, mas isso será uma outra série de estudo dentro dessa série aqui, tá? Mas nós vamos encerrar por aqui essa série e nós concluímos o seguinte: abrimos esse longo parênteses sobre Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque acreditamos que esta passagem pode esclarecer muito a respeito do Emanuel de Isaías 7,14. Pois bem, de posse de todas as informações sobre essas passagens, agora basta que examinemos Isaías 7,15, sendo esta porção o chamado golpe de misericórdia sobre quaisquer tentativas de colocar Jesus Cristo como Emanuel. Manteiga e mel comerá até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino, o Emanuel, saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis tremem de medo será desamparada. Muito bem. Que tantos os versos 14 quanto o 15 de Isaías 7 foram dirigidos a Acaz, o ímpio rei de Judá na época, Isaías 7:10. A terra entre cujos reis Acaz tremia de medo era Síria, agora em aliança com o reino rival de Israel, Isaías 7:2. Entretanto, a promessa divina é que, antes mesmo que o menino que serviria de sinal para Acaz, que é Ezequias,
a toda a casa de Davi. O Emanuel soubesse distinguir o mal do bem, os inimigos seriam destruídos e desamparados. De fato, Rezim, rei da Síria, seria mais tarde morto por Senaqueribe, em 2 Reis, capítulo 16, versículo 9. E o reino de Israel acabaria sendo levado para o exílio entre 730 e 722 antes desta era. 2 Reis, capítulo 17, versículo 22 e 23. Se Jesus, então, é o Emanuel de Isaías 7,14, também o é no verso 15. Como então poderia se cumprir o verso 15 em sua vida? Convém notar que o Emanuel era um sinal apenas para Acaz e para a casa de Davi, e não para todo o povo, o que significaria Jesus para Acaz e para a casa de Davi naquela época? Nada. Que nações foram desamparadas antes de Jesus conhecer o bem e o mal? Nenhuma. Entretanto, todos esses detalhes se encaixam perfeitamente na vida de Ezequias, o grande Emanuel de Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15.